E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma videoaula sobre vibrações, os conceitos básicos sobre vibração. De novo, né, nesse vídeo a gente não tem a pretensão que extinguir tudo, né, todo o conteúdo de vibração, visto que é um tema complexo, né, como eu já comentei no outro vídeo. E nesse vídeo a gente vai entrar na questão dos espectros de vibração, né, e como começar a entender um pouco ele. Muitas vezes a gente vê esses gráficos aqui e às vezes começa a bater um certo pavor, né, de como reconhecer os tipos de vibração em máquinas. Tá? Eu vou deixar esse vídeo bem tranquilo, tentar deixar ele mais plausível possível para vocês que estão iniciando nessa questão de vibrações de máquinas. Tá? Bom, sempre é interessante entender que existe uma distinção da vibração global da máquina para defeitos específicos, né? E dependendo do ponto que a gente está medindo também na máquina, ela vai indicar um ou outro tipo de defeitos. Só que ela indica, ela não é certeira, tá? Você sempre vai precisar de um analista, pode ser o equipamento mais top que tem. Vai precisar de alguém para ler os gráficos ou entender. O máximo que alguns equipamentos fornecem é algumas possibilidades. E basta o analista, o mecânico de manutenção, o técnico de manutenção e investigar um pouco mais a fundo aquele defeito levantado pelo aquele equipamento, tá? Através da análise que vocês efetuaram. Enfim, então vamos começar com uma questão básica. Tá? Como a gente começa a entender a análise de vibração? A gente tem, geralmente em máquinas, três pontos de medição, que é a medição horizontal, a medição vertical e a axial. Tá? Essas medições elas dependem de máquina para máquina. Também não vou aqui explanar, você vai utilizar essas três para esse tipo de máquina, para aquela. Isso depende de máquina para máquina. Pegando o exemplo desse motor aqui, acoplado nesse redutor e nessa bomba, tá? Esse é um software da Technical, ele é um software gratuito, a gente consegue baixar no próprio site da Technical, ele é um software gratuito, tá? E lá tem essa maquininha virtual. Ele é próprio para um equipamento que eles vendem, mas a gente consegue baixar esse software para a gente poder utilizar, né? E brincar e até mesmo para quem vai dar aula sobre isso, utilizar em sala de aula. Ele é muito didático. Tá? Então, tem as conexões dele aqui e a gente clica em máquina virtual. Aqui a gente pode implementar os defeitos. Então a gente vai implementar um defeito de desbalanceamento e vai acabar gerando o gráfico. Pronto, gerou um gráfico fictício aqui sobre essa máquina virtual. Eu coloquei o sensor na horizontal e estou medindo a vibração. Bom, eu indiquei que é um defeito de desbalanceamento, então fica fácil fazer a análise, né? Ele indicou aqui uma vibração, aqui em vermelho, né? Uma vibração de 3.5 na frequência de 29.42. O que isso quer dizer? Que o desbalanceamento, quando medido na horizontal desse tipo de máquina, quando a máquina está na horizontal e preso pelos pés, a horizontal é o que apresenta maior grau de liberdade, tá? Porque eu não tenho uma fixação horizontal, eu tenho a fixação na vertical. Então, nesse tipo de máquina, é natural que a vibração horizontal dê maior que a vertical, por não estar presa, né, como presa nos pés. Então, por isso que é mais fácil a gente encontrar defeitos de desbalanceamento nas radiais, e principalmente na radial horizontal. Tá? Esse é um defeito muito básico que acontece nesse tipo de fixação, nesse tipo de máquina. Tá? É bem natural encontrar esse tipo de defeito. Então, como que a gente consegue identificar? Aqui eu disse que é uma vez a frequência de rotação. Então, se o motor eu indiquei que ele é 1780, a frequência, se eu pegar e calcular, eu vou chegar a 29 por 42. Como que eu calculo? Eu pego a rotação, divido por 60, eu acho a frequência, tá? Em Hz. Então, 29,42 Hz. Se eu aumentar aqui para 1800, então, ele tem que dar em 30 Hz. Então, eu estou com uma vibração de 3.4 em 30 Hz, tá? Que é a frequência natural desse tipo de máquina. Bom, mas beleza, e William, e os outros defeitos, né? Desalinhamento, como que a gente diagnostica? Pessoal, vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esses tipos de
de vibrações, tá? Então, como eu já disse, o desbalanceamento é uma vez a frequência natural, né? É a causa mais comum que a gente tem. Depois vem o desalinhamento. O desalinhamento ele acontece sempre uma vez a rotação e apresenta também harmônicas em 2 vezes a frequência de rotação e pode apresentar em 3 ou 4 vezes a frequência, dependendo do tipo de desalinhamento que estiver. Se tiver um desalinhamento integrado, de paralelo e angular, existe uma grande possibilidade de aparecer esses tipos de falhas. Tá? Vamos fazer um teste aqui na nossa máquina virtual. Eu vou tirar o defeito de desbalanceamento e vou implementar um defeito de alinhamento. Tirar todos os outros defeitos para a gente ficar bem nítido o que a gente está comentando. Beleza. Vamos gerar aqui de novo. Olha aqui. Então aqui, ó, como apresentou em praticamente 60 Hz, esse praticamente em 60 Hz é 2 vezes a frequência de rotação. Também ele apresenta uma vibração próxima de 30 Hz, ou em 30 Hz. Então 30 Hz e 60 Hz apresentou, né, os defeitos de vibração oriundos do desalinhamento. Apresenta também em 3 vezes, né, próximo de 90, e também apresenta em 120 Hz. Então aqui apresenta as quatro harmônicas, né? Então, do defeito de desalinhamento. Vamos para os outros tipos. Eu tenho defeito de rolamento. O defeito de rolamento eu posso ter tanto na pista interna quanto na pista externa do rolamento algum defeito, no elemento rolante ou até mesmo na gaiola. Então essas frequências elas são calculadas. Tem softwares que já fornecem essas frequências. Dentro do site da SKF tem um programa que vocês conseguem calcular as frequências de vibração de cada um desses elementos, tá? Que é o Engineer Calculator. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links para vocês poderem ter acesso, tá? Dando sequência, eu posso ter folgas nos mancais, que ele sempre vai acontecer em subharmônicos, metade ou 1/3 a rotação. Eu posso ter o defeito de oil reel, que é defeito de lubrificação em mancais deslizantes de alta rotação, que ele acontece aproximadamente de 42 a 48% a frequência natural. Tá? Isso é um defeito raro, mas acontece para mancais em máquinas de alta rotação. Defeitos de all rip, que são subharmônicas com a velocidade crítica do eixo. Tá? Isso pode acontecer também, aplicados em mancais de deslizamento também. Né? Aí defeitos de engrenagem, né? Como muitos já conhecem, você pega a frequência de rotação e multiplica pelo número de dentes, você sabe quais são as frequências daquela engrenagem. Folgas mecânicas, então as folgas mecânicas, tipo PEMAN, qualquer coisa parecida, são múltiplos da velocidade, ou subharmônicos também, tipo 1,5, 2,5 a frequência de rotação. Vibração devida a correias, né? Múltiplos da velocidade da correia, né? E subharmônicos, pode acontecer isso também. Em máquinas alternativas, acontece também múltiplos das rotações, tipo compressor. Compressor é uma das mais difíceis de se diagnosticar em relação a isso, por ele ser máquinas alternativas. E vibração em motor elétrico. Quando o motor elétrico está com problema de desbalanceamento elétrico e tal, acontece uma vez a frequência de rotação do motor, isso pode acontecer, o que acaba mascarando o desbalanceamento mecânico. Você está lá com a máquina ligada em plena carga, ela tá no teu gráfico, está apresentando uma vez a frequência, você acha que é desbalanceamento. Então o interessante nesses casos é tirar a carga do motor, deixar ele gerando em vazio, ou um gerador deixando ele gerando em vazio, não gerando energia, para você diagnosticar mesmo se é frequência de rotação, ou é desbalanceamento elétrico ou é desbalanceamento mecânico, tá? É interessante ver isso. Então vamos fazer mais alguns exemplos aqui no nosso software. Vamos tirar o defeito de desalinhamento. Tirar o defeito de desalinhamento. Vamos implementar algum outro defeito. Vamos pegar o de pé solto, que é uma folga mecânica. Pegar ele 100% e vamos gerar o gráfico. Vamos ver o que deu aqui. Eu tenho na frequência de 30 Hz um pico elevado até, que pode ser de algum defeito que eu deixei, mas eu tenho defeitos que oriundos, né, aqui ó, 1/3 da frequência, praticamente 1/3 da frequência de rotação.
E também posso ter harmônicas seguintes, em 120 Hz, 4 vezes. E tem uma outra frequência apresentando em 60 Hz. Então, pessoal, uma outra dica para vocês. Desbalanceamento. Em máquinas que são horizontais, presas pelo pé, peguem nas radiais, principalmente horizontal. Desalinhamento. Desalinhamento entre uma máquina e outra. Axial e vertical, elas pegam melhor. Tá? Se uma outra dica importante. Se a tua vertical está dando maior que a tua horizontal, muito provavelmente você tem um problema de fixação, um problema estrutural na tua base. Tá? Em máquinas assim, é interessante você pegar no mínimo, os 3 pontos do lado acoplado e 2 pontos do lado oposto ao acoplamento, que é horizontal e vertical, horizontal, vertical e axial. Tá? Folgas, qualquer outro tipo de folga, horizontal é interessante. Tá? Folgas mecânicas também, como folga de mancada você pode pegar na horizontal, que ela pega até melhor, ela não é tão maquiada pela vertical. Tá? No mais, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e muito obrigado.